Saudações e bem-vindo a este episódio do Histórias por Contar. Nós aqui contamos a história de jovens, contamos histórias de quem nos procuram certamente para partilhar a sua história de vida. E hoje vamos partilhar a história de vida desta jovem que é enfermeira, não é? Que se formou, começou a sua formação no ano de 2013 aqui na cidade da Beira e no ano de 2015 partiu para o seu emprego no distrito de Chibabava. Vai partilhar a sua história desde a sua formação até ao seu primeiro emprego, isto é Chibabava, e até os dias de hoje, como é que ela está. E para hoje temos como convidada esta jovem que se chama Micaela, mas vai dizer o seu nome completo. Eu a conheço como Micaela, mas ela vai dizer aqui o seu nome completo. Micaela, muito obrigado e bem-vindo aqui ao nosso espaço História por Contar, onde as pessoas vêm para partilhar a sua história, através da sua história, se calhar inspirar também algumas pessoas ou trazer alguma visão às outras pessoas. Obrigada eu. Agradeço bastante por essa oportunidade. Meu nome é Micaela Chico, tenho 32 anos. Eu tenho dito que sou mãe de 5 filhos. 5 filhos esses que Deus me deu, mas os do meu ventre são 3. 2 são enteadas. Então, Micaela é mãe, enfermeira de saúde materno-infantil, já há quase 10 anos. Exato. Como é que tudo começa para esta sua formação? Tudo começa quando o meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 2011. Por uma revolta pela morte dele, eu decidi entrar numa aposta de uns amigos. Os amigos disseram que a disciplina de biologia era difícil e eu havia feito escola industrial. Fiz o 3º ano de escola industrial. Então entrei naquele desafio. O desafio era eu fazer entrar no exame de admissão e tirar uma boa nota em biologia. Eu nunca tinha estudado biologia. Então entrei na maior inocência. Não era do tipo eu queria ser enfermeiro, era um sonho, não. Então entrei no desafio, fui atrás nas bibliotecas, não sei o quê. Então acabei retendo um pouco daquilo que eu ia lendo. Quando chegou o dia, fiz o exame, fui para Maputo passear na inocência, porque não era um sonho, era apenas uma aposta. Uma aposta. No meio disso, saem os resultados, apenas me ligam, passaste com 15 valores, biologia. Muitos de nós já estão a concorrer há 5, 6 anos, 2, 3 anos, como você de primeira entrou. Então, não fazendo aquela disciplina em nenhum momento, sim, porque estava sim, no ensino técnico, né? Não sabia o que era biologia na minha vida. Então eu vi aí uma oportunidade, porque eu fui mãe aos 18 anos, até aquele momento não trabalhava, acabava de perder meu pai, vi uma oportunidade. O curso era para fazer no Maputo, fomos para Maputo, chegado lá, houve uma situação, acabamos voltando para cá, fiz o curso cá na Beira, iniciei em 2013 e o curso terminou em 2015. Como é que foi este processo de formação, esses 2 anos a lidar com este curso, que na verdade não era o sonho seu, partiu através de um desafio com amigos? Não foi fácil. Lembro que no primeiro estágio eu até desmaiei na cirurgia. Ok. Ouviu lá coisas que se calhar não tinha coragem. Sim. Não tinha coragem. Desmaiei, mas depois fui para casa e eu disse, não, pela minha filha, eu vou atrás, eu vou lutar e de ser forte. Então, as coisas foram acontecendo, fomos no 2º estágio. Não foi fácil, como tudo que é bom não é fácil. Foi difícil assim, mas graças a Deus, depois fomos para o último estágio, que foi em Amatanda. Houve muita dificuldade por causa d'água.
Eu nunca tinha carregado o bidão de 20 litros na cabeça, mas acabei aprendendo e o último estágio mesmo é para isso, para aprendermos a lidar com as dificuldades no distrito. Exato. Então eu aprendi lá muita coisa. Ok. Praticamente eu saí madura de lá e saí de lá, na minha mente, eu não queria trabalhar na cidade. Mas outros têm, se calhar, o desejo de trabalhar na cidade, não querem nada dos distritos. Saíste lá com uma consciência diferente. Sim. Meu sonho sempre foi ajudar as pessoas mais carenciadas. Aqueles que não têm 1.000, 2 para tirar no meio da consulta. Exato. E meu pai também praticamente pobre de dinheiro, né? Ok. Mas rico em muita coisa. Ok. Então, eu saí com essa percepção, não quero trabalhar na cidade. Então, quando saíram as colocações, tinha a oportunidade de trabalhar no Hospital Central, mas eu simplesmente falei que não queria. Fui para a DPS e escrevi. Haviam ficado o distrito de Chibabava, Maringua e Machanga. E naquele tempo esses distritos estavam com a situação Sim, Sim. daquela guerra, né? Tensão política, sim. Então, eu lembro que escolhi distrito de Xemba. Xemba, só que tenho uma amiga que é muito querida, nome Belgia, que conheci através do Facebook, estava lá. Quando ela soube que eu escolhi o distrito de Xemba, ela ficou chateada. Xemba é longe, como vais poder ver tua filha? Já estive lá uma vez, muito longe. Eu não te quero aqui. Yeah. Eu não te quero aqui porque vais sofrer. Eu disse, não, eu quero ficar perto de ti, eu não te quero, hei de deixar de falar contigo. Yeah. Tive que voltar para DPS, pedir. Então havia ficado só Maringua e Chibabava. Okay. Acabei ficando com Chibabava. Quando escolhi Chibabava, dia seguinte, acabamos viajando, chegamos em Chibabava, se a memória não me falha, é 1 ou 2 de madrugada. É um deserto total. Um deserto total. Acho que o sítio mais movimentado até é um chumbo, né? Que é o corredor. Meu Deus. Um silêncio total. Em algum momento, pensei que fosse só pela hora, né? Sim. Então, nos receberam lá. Dia seguinte, a mesma coisa. Aquela calmaria toda. Não tem pão, não tem água, não tem nada. Mesmo se com teu dinheiro. Sim. Onde eu estou? E ainda tinha aquela guia de Xemba. Comecei a balançar. Não é bom eu deixar ir a Xemba. Ir a Xemba. Ficou aquilo. Mas depois os dias foram passando. Por coincidência, estava com alguns colegas que graduamos juntos. Então, fui me adaptando. Até que em janeiro de 2016, acabaram mandando para o Centro de Saúde de Revoe. Fui trabalhar lá. Também foi um desafio. Foi um desafio porque o hospital está próximo da casa dos enfermeiros, mas por falta de iluminação, muita coisa. E aquele tempo era aquele tempo de ataques. Quando o paciente se aproximava à sua casa à madrugada, você não sabia se era realmente paciente ou... não é? Mas eu sempre dobrava o joelho, fazia uma oração sempre que batiam a minha porta. Eu falava a Deus, seja o que for. Então abria, realmente eram pacientes, acabava atendendo, não sei o quê. Passei meses lá. E lá eu adquiri muita experiência, porque era a única enfermeira de saúde materno-infantil. Então, praticamente, vacinação, partos, planeamento familiar e muitas outras coisas eram somente para mim. Então, foi aí onde eu adquiri muita experiência. A maior parte da experiência que eu tenho hoje, adquiri lá. Então, de lá, acabei indo para o Centro de Saúde de Mutindiri, trabalhei um tempo também. Passando um tempo, conheci meu marido, que era amigo, não marido, né? Tínhamos uma amizade, que depois acabamos por ficar juntos. Nos casamos em 2019. Ok. Nos casamos em 2019, cá na Beira, porque ele era de cá, eu também.
praticamente comecei uma nova vida, né? Porque fui para lá solteira, então tive meu filho, eu já vinha com uma filha, então acabei levando ela. Fomos viver em Muxungue. Ok. Fomos viver em Muxungue até 2023. Ok. Muxungue trabalhava mesmo no hospital rural. Sim, trabalhava no Hospital Rural de Muxungue. Estava lá, trabalhei no SAIS, Serviço do Amigo Adolescente e Jovem, trabalhei na consulta de criança em risco e no fim eu acabei por trabalhar na maternidade. Fiquei muito tempo na maternidade e no berçário. Lá não tem tipo uma separação, aqui é maternidade, aqui é berçário. A mesma enfermeira atende a maternidade e o berçário. Então eu estava a trabalhar mesmo lá. E parece que a Micaela teve muita experiência, passou por muitos sítios de diferentes realidades em termos de vida da própria população, desafios. Com esses 32 anos passou por muita coisa. Para si, o que significa como profissional de saúde? Para dizer a verdade, quando eu graduei, eu pus algo na minha mente, não vou mentir. No momento da graduação, muita gente diz assim, quando estavas a receber o certificado, não sorriste, não festejaste como muitos outros. Na verdade, eu gostaria que meu pai estivesse naquele dia, não estava, mas graças a Deus tive. Tive um padrasto que foi um pai para mim e tenho uma mãe que vale por 1000. Okay. Então, o não festejar daquela maneira, naquele momento do festejo, eu apenas estava a fazer uma oração. Meu Deus, que as minhas mãos sirvam somente para salvar vidas, que não hajam mortes. E graças a Deus, nesses quase 10 anos, falo orgulhosamente que recebi mais vidas do que perdi. Graças a Deus, porque eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar. Sempre na entrada da maternidade, na entrada de qualquer setor que eu fosse a trabalhar, primeiro lugar era um cantinho, dobrar joelhos e fazer uma oração. Porque eu aprendi que tudo que a gente consagra a Deus, não tem como dar errado. Então eu sempre disse, Deus, que seja feita a tua vontade. Não há nada que aconteceu na minha vida que Deus não permitiu tudo. Tudo foi Deus que permitiu. Era daquelas enfermeiras, nesses pontos onde passou, em que se calhar os pacientes gostavam muito dela, pelo tratamento, como é que tratava os pacientes. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenho amizades hoje que eu, se calhar, nem poderia imaginar, por causa dessa minha parte. Então, por isso, em algum momento eu tenho dito às pessoas quando perguntam por quê. Eu sou de uma denominação religiosa que tem lá obreiros, não sei o quê. Quando me perguntam, tua mãe é obreira, tua irmã era obreira, por que você... Eu tenho dito assim, eu quero ganhar almas para Deus através da minha profissão. E eu ganhei muitas almas através da minha profissão no distrito de Chibabava. Okay. E dou graças a Deus por isso, porque Deus me usou e continua me usando, porque até hoje tenho pacientes que, mesmo sabendo que eu estou a estudar, não estou a trabalhar, ligam para mim para perguntar, enfermeira, estou a sentir isto e aquilo. O que posso fazer? Eu apenas explico, vai ao hospital, posso falar com o colega X, vai lhe atender, não sei o quê. Então, não tem dinheiro que possa comprar isso. Okay. Eu saí do Muxungue, já vai fazer 1 ano e alguns meses. Mas pacientes ainda ligam para mim, ainda têm aquela confiança. Então, não tem preço. Por que deixa Muxungue? Micaela deixa Muxungue por causa da morte de seu marido. Um momento muito duro. Muito. De alguém que esteve com mãos dadas durante muito tempo. Micaela deixa Muxungue por causa da morte de seu marido de uma maneira difícil. Todos nós vamos morrer. O caminho é o mesmo, que é a morte no fim.
Mas como as coisas aconteceram, foram pesadas demais. Para mim, assim como para os meus filhos. Então, em algum momento, eu me vi obrigada. Para uma pessoa que sempre gostou de trabalhar no distrito, eu gostaria sim de sair do distrito, mas não daquela forma ou daquela maneira, como se estivesse a fugir. Não. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que pensa assim: para alguém fazer bem aquilo que ama, aquilo que é o seu trabalho, tem que estar bem. Primeiro fisicamente, depois psicologicamente e espiritualmente. Então, o continuar a trabalhar naquele distrito ou naquele hospital sempre me traria lembranças, porque praticamente a morte do meu marido foi de uma maneira agressiva. E foi naquele hospital que eu fui praticamente ir certificar a morte do meu marido. Então, toda vez que eu fosse trabalhar, viria aquela lembrança, porque mesmo em casa, só por sermos chungos, havia aquela sensação de que a qualquer momento ele viria para ver as crianças. Eu, em algum momento, escutava a voz dele a chamar o nome dos filhos. Então aquilo foi doloroso. Foi doloroso. Eu lutei, depois da morte dele, eu lutei por uma depressão sozinha. Sozinha não, sozinha como quem diz. Mas lutei por uma depressão com Deus. Deus esteve comigo o tempo todo. O tempo todo. Até um tempo atrás, eu ouvi a história de pessoas que perderam seus maridos, não sei o quê. E que em algumas idades, quando se perde o parceiro, não passa muito tempo e a outra parte também acaba perdendo a vida. Foi onde eu percebi que realmente isso existe. E eu afirmo com toda certeza que se eu não tivesse Deus, eu teria morrido meses depois da morte do meu marido. Mas em algum momento eu já era muito próxima ou apegada a Deus. Mas eu usei aquela dor para me aproximar mais dele. Ao invés de eu aprender a beber, aprender a estar em outros ambientes para me distrair, eu preferi me aproximar de Deus, ler mais a Bíblia, escutar mais a palavra. Escolhi isso, porque eu precisava estar bem. Para voltar ao trabalho, eu precisava estar bem. Para ter força de cuidar dos meus filhos, eu precisava estar bem. Às vezes, algumas mães, pais, dizem: eu morro pelo meu filho. Se eu morrer pelos meus filhos, quem vai cuidar deles? Vai cuidar deles. Não. Eu tenho que viver pelos meus filhos. Eu tenho que estar bem pelos meus filhos. Primeiro sou eu. Aliás, antes de mim, primeiro é Deus. Depois de Deus, eu tenho que estar bem para poder cuidar dos meninos. Então, fui lutando com essa depressão silenciosamente, sozinha, em casa, no Muxungo. Deixei os meus filhos aqui porque eles não mereciam. Não mereciam por quê? Porque aos olhos de algumas pessoas, eu é que havia causado a morte do meu marido. Então, meus filhos não mereciam passar por aquilo. Não mereciam por quê? Porque eles sabiam a mãe que tinham, ou que tem. Eles sabiam o pai que tinham. Então, eu queria manter esse pensamento na mente deles. Por isso, evitei levar meus filhos ao funeral, para que eles ficassem somente com aquela memória dos momentos bons que eles tiveram com o pai. Então, praticamente, foi essa situação que me forçou a sair do Muxungue, do distrito de Chibabave em si, né? Foi mesmo por causa disso. Uma situação triste que lhe fez sair, mas que também fez com que fosse esta mulher que sempre foi buscando a Deus, manteve sempre forte, firme, que era também para cuidar dos seus filhos, dos filhos que ficaram. E
as outras mulheres que se calhar na idade da Micaela perdem os seus maridos e depois não têm forças para continuar, o que lhes oferecia a dizer, gostaria de dizer a estas mulheres neste momento? Primeiro dizer que ninguém, ao meu ver, né, ninguém faz planos de se casar e ficar viúva. Pelo menos não estava nos meus planos, independentemente das situações que nós vivíamos, não estava nos planos. O ser viúva em África ou em Moçambique em particular é duro por quê? Porque não importa do que o seu marido morreu, as acusações vêm de todo lado, mas sempre existem 2 ou 3 pessoas que estão aí para te acolher, para te amparar. O primeiro é Deus, porque Deus conhece o coração de cada um. Eu aconselho as mulheres quando perdem seus parceiros, primeiro se focar em si mesmo. Deixar de olhar para o mundo que falam, deixam de falar. Porque se darmos ouvidos, principalmente às coisas negativas, nós simplesmente vamos nos perder na bebida, nas drogas e muitas outras coisas ruins. Então, buscar a Deus acima de tudo. Porque Deus foi o melhor e maior psicólogo que eu tive. Eu não fui ao psicólogo, um colega, psicólogo físico. Não fui. Okay. Mas o que Deus fez para mim, eu não tenho um conselho para alguém que está ou esteve na situação que eu estive como viúva. É Deus, buscar a Deus acima de tudo e principalmente quando se tem filhos. Porque como mulher, se não tem filhos, é doloroso sim, mas um tempo depois vai passar, vais ter outro parceiro, não sei o quê. Mas para quem tem filhos, as crianças sempre vão perguntar, e pai, onde é que está? Eu, graças a Deus, eu tenho dito que Deus em algum momento preparou os meus filhos para esse momento. Então, onde você senta com uma criança para tentar explicar, pai agora foi no céu, você já não há de ver mais pai assim, toda vez que sentir saudade, olha para o céu, não sei o quê. Ela simplesmente, mas eu queria que pai estivesse aqui, mas eu sei que pai está no céu. Quando chega a data do aniversário dele, mas eu gostaria de fazer um bolo para pai cortar. Não é fácil lidar com essas coisas. São coisas que quando você tem filhos, tem que lidar com ele todos os dias. Fez um desenho novo, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, tem vontade de mostrar para o pai, de contar. Então, não é fácil. Buscar a Deus constantemente e ocupar a mente com coisas boas de modo a se fortalecer, primeiro fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Esse é um dos maiores conselhos que eu posso dar, buscar a Deus. Depois de buscar a Deus, as outras coisas, eu acredito que a pessoa terá forças de buscar. Recomeçar, voltar a trabalhar, voltar a fazer negócio. Não existe impossível para Deus. Não existe. Não existe em nenhum momento. Exatamente. Está a ser esta conversa com a nossa convidada, a Micaela, já mesmo perto do fim. A Micaela, nós estamos muito gratos por ter lhe recebido aqui nos nossos estúdios e termos acompanhado um bocadinho da sua história, não é? Desde o período da sua formação, deste desafio em biologia, que depois lhe tornou nesta grande profissional de saúde, técnica de saúde, e também uma grande mãe, não é? E esperamos que umas mulheres sejam fortes em momentos que também a Micaela passou e levantem sempre a cabeça com foco para o seu bem-estar e dos seus, se neste caso tiver também filhos. Quer dizer mais alguma coisa só para fecharmos aqui a nossa conversa?
Apenas agradecer, primeiro agradecer a Deus, porque se não fosse por Ele nem estaríamos aqui. Ser grata a Deus, a si e a sua equipe toda por essa oportunidade e agradecer à minha mãe. Se não fosse ela, eu não seria a mulher que eu sou. Me acordava na adolescência, 5h30 para ir para a igreja. Não, se eu tenho essa força que tenho, como dizem, né? Lá em Muxungo, enfermeira pequena no corpo, mas grande na mente, no espírito. Então, Exato. eu uso essas palavras. Então, se sou o que sou, e graças a Deus, a minha mãe, a minha irmã também, que é uma pessoa que me tem dado muita força e um suporte. E todas as minhas amigas que não me abandonaram. Como eu havia dito antes, tem sempre aquele grupo de pessoas que sabe realmente quem você é. Então, só posso agradecer. São pessoas que foram um suporte para mim durante o julgamento. A Bélgia sempre esteve comigo. Uma amiga sem igual, então só posso agradecer aos meus amigos, meus familiares, em especial aos meus filhos, pelo suporte. Se consigo levantar todos os dias, eu olho para eles e eu digo, se eles podem, perderam um pai, eu perdi marido, mas eles perderam um pai. Marido eu hei de ter daqui a 2, 3 anos, mas eles não vão ter outro pai. Então, se eles conseguem continuar a viver com essa perda, eu também posso. Ele é que secam minhas lágrimas todos os dias. Então, eu sou grata a Deus pelos filhos que Ele me deu. E mais nada, foi isso. Obrigado. Chegados aqui, caros internautas, colocamos um ponto final a este espaço Histórias por Contar. Se tiver uma história e que acha importante partilhar connosco, não hesite, através das nossas redes sociais, pode entrar em contacto e nós vamos fazer questão de lhe convidar para cá vir e contar a sua história. Ficamos por aqui, até a próxima.